Olá, bom dia a todos e todas, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a nossa live está muito especial, que nós temos uma convidada especial, que vai trazer um pouco da experiência dela como advogada previdenciarista, em especial na atuação do seguro-defeso. Ela é uma advogada muito experiente nesse benefício previdenciário e penso eu que ela vai tirar muitas dúvidas para aqueles colegas que estão iniciando essa advocacia previdenciária, especialmente para os colegas que estão querendo iniciar, atuar nesse nicho de benefício previdenciário. Bom dia, Elielma, bom dia, Hilda. Bom dia, Humberto. Bom dia, Jeana, Kelly, Brena, Gabi. Bom dia, doutora Noronha. Bom dia, Hilda. Bom dia, Roseli Miranda, Silvia Bastos. Bom dia, Tiago Vilhena. Bom dia, Deb. Bom dia, Flávia. Bom dia, Valéria Santos. Bom dia, Brendo. Bom dia a todos e todas que já estão aqui dentro da nossa live. Bom dia, Gleice. Estou dando só mais um tempinho para que todos possam aproveitar desde o início essa oportunidade ímpar, né, dessa live de hoje sobre o seguro-defeso. Será que vale a pena atuar nesse benefício previdenciário? Só quem pode responder é um advogado ou uma advogada que, de fato, atua nesse nicho do direito previdenciário, e por isso eu convidei a doutora Marcélia Bruna, que ela é expert em seguro-defeso, atua nesse benefício já aqui na região do Pará, e ela vai nos dar essa direção, né? Laércio está falando aqui, mude a súmula que exige REAP, doutora, isso está acabando com os pescadores. Laércio, eu não tenho o poder de mudar essa súmula, porque essa súmula foi editada pela turma recursal, então é necessária a reunião de todos os juízes da turma recursal. Mas eu já vou te dar uma boa notícia. Os juízes da turma recursal já se reuniram em sessão administrativa e já fizeram alteração dessa súmula. Ela está em fase de publicação. Então, nos próximos dias, esse processo de publicação deve ser concluído. É um processo complexo, um processo de publicação de súmula. Exige publicação por 2 dias no Diário Oficial, exige comunicação para nossa corregedoria, exige também informação para o nosso coordenação dos juizados especiais federais. Então, é um ato um pouco complexo, mas isso já está sendo feito. Eu imagino que nos próximos dias eu já vou trazer para vocês, inclusive aqui no meu Instagram, em primeira mão, a nova redação da súmula número 10, que exigia a apresentação do REAP, né? Não vai ser mais exigido a apresentação da REAP, por conta, inclusive, do último ato normativo da Secretaria de Pesca, que prorrogou até dezembro de 2025 a exigência da manutenção através do REAP na Secretaria de Pesca para fins de manutenção, né, da ativação do RGP. Então, você vai ter boas notícias em curto espaço de tempo, Laércio. Tá? Você e todos os colegas que atuam nesse benefício do seguro-defeso. Então, assim que for concluída essa etapa de publicação, eu vou trazer aqui para vocês, em primeira mão, no meu Instagram, tá? Fique tranquilo. Bom, para a gente não perder mais tempo, né? Amanhã é corrida, todo mundo aí daqui a pouco já está trabalhando, alguns estão em trânsito agora, outros já estão nos seus escritórios, alguns daqui a pouquinho chegam no fórum. Eu já estou aqui
no Fórum da Justiça Federal. Hoje eu tenho sessão virtual da turma recursal. Hoje eu tenho às 11 horas também reunião do Centro de Inteligência da Justiça Federal, justamente para apresentar a nota técnica do seguro-defeso que foi expedida aqui pelo Centro de Inteligência Local. Então, hoje o dia está corrido para todo mundo e a gente não pode perder tempo. Então, eu vou aqui chamar a doutora Marcélia para que a gente possa começar essa live, porque eu estou muito curiosa para ouvir a opinião dela e a resposta dela acerca dessa pergunta que foi objeto do nosso tema da nossa live. Vale a pena atuar no seguro-defeso? Eu estou convidando aqui a doutora Marcélia. Estou aqui só aguardando a doutora Marcélia entrar. Só um minutinho. Só um pouquinho aqui, que eu estou tentando inserir a doutora Marcélia. Aguardando. Bom dia, doutora Karina. Bom dia, doutora Marcélia. Tudo bom, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. Hoje, Bom dia a todos os colegas. onde você está para começar? Eu estou em Santarém, eu já amanheci em Santarém. Estava em Óbidos, mas já estou em Santarém. Doutora Marcélia, seja muito bem-vinda ao Café Pingado Previdenciário. É uma honra recebê-la aqui. Conheço Obrigada, doutora. aproximadamente um ano e foi uma grata, né, satisfação conhecê-la no Instituto Federal, quando eu afetei o tema do seguro-defeso, para que a gente pudesse melhor estudar o que é que estava se passando desse benefício aqui no estado do Pará, em especial por conta dos protocolos excessivos que nós temos aqui, também por conta da súmula da turma recursal, que era tão polêmica entre os advogados previdenciaristas. Então, há um ano a gente caminha junto nessa jornada previdenciarista e cada vez mais é uma parceria que vai se consolidando, porque é uma pessoa comprometida com a advocacia previdenciarista, é comprometida com o cidadão, com a cidadã, com o território dela, para, de fato, que ao INSS um benefício previdenciário. Então, eu tenho admiração pela senhora Obrigada. e eu quero que você se apresente antes de qualquer coisa para aqueles que ainda não te conhecem. Doutora, muito obrigada. Eu tive o prazer de conhecer a doutora Karina no início desse ano, né? Eu já a conhecia das turmas recursais, mas eu tive que ir presencialmente atrás dessa mulher por conta dessa súmula. E, assim, conheci pessoalmente, né? E me surpreendeu muito conhecer a doutora Karina. Antes de me apresentar, doutora, me permita dizer, porque não parecia uma pessoa arrogante, que não queria ver, não queria entender a realidade do pescador. A doutora Karina Sena me surpreendeu, não só a mim, mas todo mundo que participou das reuniões do Centro de Inteligência. Eu brinco com ela, eu digo assim, a senhora vai ser beatificada, porque a senhora conseguiu botar todo mundo da pesca numa única sala. Não, não é normal. Todo mundo que entende a pesca no estado do Pará sabe o desafio que é fazer isso. Então, me surpreendeu muito positivamente a doutora Karina conduzir esses trabalhos incansavelmente e mergulhar para entender a realidade do pescador, né? Tanto é que, graças a Deus, eu já ouvi aí no início da live que vai mudar a súmula 10. Graças a Deus, já houve essa alteração, falta a publicação, né? E a gente fica muito feliz
e contente em saber, doutora, que inclusive foi em razão da mudança, né, do Ministério da Pesca, que a gente sabe que a exigência do REAP se estendeu até 31 de dezembro de 2025. E eu lembro que quando eu cheguei na mesa do ministro para pedir isso, a pessoa me olhou assim, que loucura é essa? Não dá para pedir isso. Dá para pedir isso sim, porque tem uma súmula lá. Se vocês mudarem isso aqui, eles não vão exigir o REAP agora. E, assim, para mim é um prazer imenso saber que isso tem gerado resultado, que não é tão imediato, infelizmente, como os colegas advogados esperam. Eu sei que tem muita advogada aqui do Pará que está assistindo essa live e que queria uma resposta mais rápida, mas foi uma resposta rápida dentro do contexto em que nós estamos inseridos, né, doutora? Que tudo é distante, que tem que trazer todos os órgãos para discutir, todos os interessados na pesca. Então, parabéns, doutora Karina, por ter conduzido esses trabalhos. Eu tenho certeza que a senhora está fazendo história no TRF da primeira região. Onde eu vou, eu falo isso, que é um tempo histórico para a advocacia paraense, é um tempo histórico para a Justiça Federal, que é a primeira vez que mergulha de fato na realidade do pescador do Estado e tenta não só resolver a questão da súmula, mas também resolver a questão dos protocolos que estão parados. Enfim, eu não vou mais falar, não vou me prolongar nisso, que a gente tem muita coisa boa para falar hoje. Mas eu queria me apresentar para vocês. Eu me chamo Marcélia Bruna, eu sou paraibana, mas moro no Pará há 15 anos. Eu fui bolsista integral do ProUni, tá? Então a minha vida mudou completamente através da educação. Talvez isso explique a minha responsabilidade social tão grande, porque eu sou fruto, né, de uma cota, sou bolsista e eu tenho uma responsabilidade social muito grande de que a minha advocacia ela não pode morrer com o objetivo de ganhar dinheiro, ela não pode acabar, ela não pode findar com o objetivo de ganhar dinheiro. Ela tem que o dinheiro tem que ser uma consequência do trabalho, ele não pode ser o objetivo. E aí eu mergulhei nessa jornada de pescadores, doutora Karine. Permita-me contar aqui, foi depois de ser esculhambada na rádio por um presidente de uma colônia de pescadores, quando eu fui falar sobre o seguro-defesa de 2015, que só recebia na via judicial, como era o procedimento, e simplesmente fui esculhambada na rádio por conta disso. A partir daí eu comecei a mergulhar nesse entendimento do que era seguro-defesa, do que estava acontecendo, o que era a súmula 10. A partir da súmula 10, eu mergulhei de fato em entender o sistema, para entender o que era o Pesque Brasil, o que era o 4.0, quais foram as diferenças, conversando com pessoas que me ensinaram, que tiveram muita paciência de me ensinar, e bater de porta em porta. A doutora Karina Sena sabe que bati de porta em porta, não só da Justiça Federal, mas procurando, inclusive, apoio político para ver se conseguia chegar no Ministério da Pesca o pedido. Nunca imaginei que eu chegasse ao Ministério da Pesca, né? E no final das contas eu cheguei ao Ministério da Pesca já 3 vezes. Sou muito grata assim pelo acolhimento, por ter levado em consideração os pedidos que foram feitos, que não foi só por mim, né? Eu não gosto dessa ideia, doutora Karina, de parecer o pai da criança. Eu não suporto isso. Então, é um conjunto de coisas. Não foi só a doutora Bruna que foi lá no Ministério da Pesca pedir. Depois de mim, foram várias outras instituições pedir. E a gente sabe que isso é resultado de muito trabalho. Então, a gente sabe que a doutora Karina tem agido assim, tem sido muito atuante, inclusive, para o mutirão de análise de RGP no estado do Pará. Né? Então, a gente sabe, eu já começo agradecendo em nome da Advocacia Previdenciária, em nome da Comissão de Direito Previdenciário, doutora. Doutora Bruna, primeira pergunta que eu quero fazer, porque o pessoal está ansioso para saber. Né? Hoje você é uma referência como advogada que atua no direito previdenciário e que atua nesse nicho, que é um nicho muito específico do pescador artesanal, da pescadora artesanal. Como foi o início da sua atuação profissional como advogada no seguro-defesa? Como é que você começou essa advocacia? Foi depois que você tomou... Depois da esculhambação que eu tomei na rádio, isso. Essa rádio transmite para 4 cidades. E aí, qual foi o lado bom? As coisas sempre têm um lado ruim, o péssimo, que ninguém espera ser esculhambado numa rádio, mas ela também tem um lado bom. Que aí eu comecei a ser procurado pelos pescadores que não gostavam da pessoa que me esculhambou. E começou a vir, olha, a senhora resolve meu processo? Eu já estou há anos esperando isso. E aí eu tive esse outro lado, que foi entender a realidade do pescador. Eu já aposentava pescador, doutora, mas não atuava no seguro-defesa, porque quem está aqui é do Pará sabe que, infelizmente,
os pescadores não podiam sequer procurar outros advogados, tinha que ser o advogado da própria colônia. Então, o pescador, em algumas colônias, não são todas, era obrigado a contratar o advogado indicado pela colônia ou sindicato que ele está vinculado. É um novo tempo na advocacia paraense. Isso se iniciou há uns 3, 4 anos atrás, quando os pescadores começaram a entender, através do rádio, através do WhatsApp, através de notícias no Facebook, que não devem ser encurralados para contratar um serviço de advocacia. O pescador ele tem o direito de escolher quem ele quer que ele represente. Não pode ser uma determinação de um líder de sindicato ou colônia que ele seja obrigado. Então, comecei aí, chegou essas demandas, chegou de 2015, doutora, primeiro, que era um imbróglio grande, agora ainda está um imbróglio por causa dessa súmula. Eu espero que uma hora essa prescrição caia. É o desejo de toda a advocacia que atua no seguro-defesa. E eu comecei a atuar, e depois de 2015 começou a chegar outros processos para mim, mas eu comecei a ver, doutora Karina, que era o mesmo problema. Pessoas que de fato exerciam a pesca estavam com os pedidos, os protocolos há anos parados e não tinha andamento. Em contrapartida, você encontrava pessoas que acabaram de solicitar e que já estavam com RGP ativo, o que causa, no mínimo, uma estranheza para o advogado que está atuando na área, os advogados vão me entender. Isso continua acontecendo, de alguma maneira, em uma medida maior, outra menor, mas o que a gente conseguiu compreender, indo a fundo? Quando nós chegamos no Ministério da Pesca, doutora, já atuando no seguro-defesa e entendendo o Pesca Brasil, que foi um sistema novo que o Ministério da Pesca lançou, a gente entendeu que o Ministério da Pesca também não tinha todos os dados do estado do Pará. A doutora Karina foi lá depois e também entendeu isso, porque os protocolos em si eles não estavam sendo computados, né? Então, só estava sendo computado o que estava no sistema. Eu me meti nessa de cabeça porque, gente, se vocês pensarem bem, para nós, advogados, não compensa se meter nessa via administrativa de querer ativar RGP ou não, porque quanto mais RGPs ativos, menos inconsistência no sistema, menos indeferimentos, menos ajuizamentos de ações. Mas, como eu falei para vocês no início, o meu compromisso é muito além. Eu não tenho foco de ganhar dinheiro em si. O ganho de dinheiro é uma consequência do processo. Então, que tal resolver essa vida? Porque tem pescadores, a doutora Karina Sena e os doutores que estão acompanhando aqui sabem que se pegar um não a primeira vez, doutora, não volta nunca mais. Então, ele não vai procurar advogado mais, ele simplesmente vai se isolar, não vai mais requerer seguro-defesa. Então, pensando por esse lado, e especificamente, doutora, depois que eu presenciei, eu tive que ir na delegacia tirar 6 pescadores da mesma família, que foram presos no final de semana porque estavam pescando no período de defesa, e nenhum deles tinham recebido seguro-defesa ainda. Então, aquilo foi muito marcante para mim. Eu fiquei muito, muito emocionalmente, psicologicamente, eu fiquei muito mal naquele final de semana, porque eu tive que esperar até a segunda para audiência de custódia para aquele povo sair. E eram de famílias assim que vivem exclusivamente da pesca, pessoas boas, todos com mais de 50 anos. E eu fiquei muito abalada emocionalmente por saber que uma pessoa precisava se submeter àquilo por ter que pescar, porque não tinha dinheiro para sustentar sua família. Então, o seguro-defesa ele vai muito além de 4 parcelas. Ele é dignidade de vida, ele é comida na mesa, ele é o básico do básico, ele é combustível para você ligar sua rabeta e poder socorrer e levar alguém para o hospital. O seguro-defesa vai muito além de 4 parcelas. Então, quando eu me vi naquela condição de que aquela bomba caiu no meu colo, ninguém está falando sobre isso, eu vou falar, eu vou gritar. Eu vou pedir ajuda, porque não é possível. Então, eu vou dizer para a senhora que um marco decisivo que fez com que eu tivesse coragem de fazer isso foi quando eu fui instada aí na delegacia, libertar essa família de pescadores que estava simplesmente, gente, pescando porque não tiveram acesso ao seguro-defesa. Porque a gente sabe, e já estou finalizando, doutora, que quem realmente pesca é quem menos tem acesso ao seguro-defesa. A gente sabe dessa realidade pelo nível de exigência, cada vez mais exigência, 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 e agora vai a pressão para a Justiça Federal. A Justiça Federal é o único lugar em que o pescador tem para equilibrar essa balança. A Justiça Federal é a única porta que se vê para equilibrar essa balança. Eu sei que não foi a Justiça Federal que desequilibrou a balança.
Mas é a única porta que essas pessoas têm para bater. Infelizmente, é a única porta que tem para bater, ou felizmente, né? Já que a súmula já mudou. A senhora trouxe na sua colocação uma informação muito importante, que muitas vezes o advogado, a advogada que quer atuar nesse nicho do direito previdenciário não sabe e fica na dúvida. É a desnecessidade desse advogado estar vinculado à coluna de pescadores. Né? Exatamente. Enraizado que o pescador artesanal pediu seguro-defesa, ele tem que estar numa colônia, através de uma colônia, que às vezes o próprio advogado, a própria advogada acha que ele tem que estar vinculado a uma colônia para que ele possa atuar no seguro-defeso, quando não é isso. Né? O pescador ele é livre, tanto para se associar e buscar o seguro-defesa através da colônia, ou através de um sindicato de pescadores, que hoje temos também, como também sem assistência de qualquer colônia, sindicato, e através da contratação de um advogado ou de uma advogada que realmente atue nesse segmento do direito previdenciário. Então, esse é um ponto que é chave para que a gente perceba o leque de trabalho que existe no seguro-defeso. Porque, por exemplo, só aqui no estado do Pará, nós temos 260 mil pescadores artesanais com registro ativo no Ministério da Pesca. Né? Então, imagine aquelas pessoas que ainda não estão devidamente regularizadas, né, como pescadoras artesanais no Ministério da Pesca e que podem passar, através da assistência de um advogado ou de uma advogada, a se regularizar, inclusive para pleitear o seguro-defeso. Então, é importante essa colocação da senhora para que isso fique esclarecido, da desnecessidade da vinculação do advogado à colônia de pescadores para que ele possa fazer o requerimento tanto na via administrativa, né, se quiser atuar na via administrativa, quanto também o ajuizamento de ação judicial. Então, isso abre muito a possibilidade de atuação profissional. Outra questão que você trouxe aí que é relevante é a importância da atuação do advogado e da advogada, né, dentro desse nicho do direito previdenciário. Olha o papel que a senhora teve na vida desses pescadores. Né? De um modo geral, são pessoas que não têm um grau de instrução elevado, muitas vezes são até analfabetas. E a gente não pode esquecer que a pesca, né, assim como a caça, é a primeira atividade profissional do homem, né? E que perdura até os dias atuais. Então, a gente tem que entender, compreender o pescador, não como uma pessoa que está pedindo um favor para o Estado no momento do seguro-defeso, mas como um trabalhador e que vive da pesca e que por 4 meses no ano ele fica impedido de exercer sua profissão por uma questão de proteção do meio ambiente e que, consequentemente, cabe à coletividade, através do Estado, o pagamento da remuneração dele que ele teria naqueles 4 meses que ele está impedido de pescar. Inclusive porque, se pescar, ele vai preso. E aí, ele ainda nem recebeu o seguro-defeso, né? Porque o pedido de seguro-defesa pode ser feito 30 dias antes do início do seguro-defesa ou até o último dia do prazo de seguro-defesa. Então, muitas vezes ele ainda nem recebeu, vai receber depois do prazo, depois que acabou a defesa que ele vai receber, mas se pescar, ele pode ser preso, porque ele está violando uma norma protetiva do meio ambiente. E aí entra, mais uma vez, o advogado, advogada, como função essencial à justiça, como garantidor dos direitos fundamentais, para assegurar a cidadania desse cidadão. Né? Então, os 2 pontos que a senhora trouxe aí na sua colocação são de extrema importância. Agora, me diga, a pessoa quer começar a atuar nesse segmento como advogada e como advogada. O que é que a senhora sugere, dentro da sua experiência prática? O que é que a senhora acha? Qual o primeiro passo a dar? Qual o caminho a trilhar? Primeiro passo é se posicionar. Se você não se posiciona, eu tenho até uma frase que eu falei há uns 2 meses atrás, é que até uma vela, para ela cumprir a função dela, que é iluminar, ela precisa estar bem posicionada. Porque você acender a vela e botar ela debaixo da mesa, ela não vai cumprir a função dela, que é iluminar. Ela vai iluminar, mas ela não vai atingir o ambiente todo. Então, para você começar a atuar no seguro-defeso em qualquer área do direito, você precisa se posicionar. O pescador, ele não tem uma bola de cristal, ele não vai saber se você faz, se você não vai lá. Você precisa se posicionar. Onde é que eu vou? Como é que eu vou me posicionar? Fazendo vídeos,
informativo, se você está com parcela de seguro-defesa atrasada. Porque, gente, existia uma ideia de que a colônia dava conta de tudo, mesmo com seu advogado indicado ou não. Mas não dá, é muita gente. A doutora Karina falou agora que às vezes pede no início e às vezes pede no último dia, e às vezes tem inúmeros que perdem o prazo. Não é que o pescador perdeu o prazo, é que a entidade não pediu no prazo. Porque não se dá conta, porque essas entidades têm 4, 5 funcionários, quando muito, e eles não dão conta de fazer todos os requerimentos. Quem dirá ajuizar todas as ações de indeferimento? Então, tem muito pescador com parcela de seguro atrasado, mas se você não se posicionar, doutora, eles não vão saber que você trabalha com isso. Eles vão continuar achando que só na colônia dele que trabalha com essa situação. Então, faça vídeos falando sobre parcela de seguro-defesa atrasado, falando dessa prescrição dos 5 anos, porque muita gente tem o imaginário de que o INSS pode liberar depois de indeferido. Tem colônias, doutora, inclusive estavam palestrando em Belém, na mesma que a doutora Karina estava, lá no evento que o Wildo organizou, que estava recorrendo. Não adianta recorrer, não adianta fazer recurso administrativo para seguro-defeso. Não existe isso, não tem servidor para analisar. É perda de tempo. E aí o pescador fica perdendo tempo esperando. Olha, já dei uma dica de vídeo para você fazer. Fale sobre isso. Se seu seguro-defeso for indeferido, não adianta recorrer pelo INSS, vá pela Justiça Federal. Ajuize uma ação na Justiça Federal. Então, posicionamento é o primeiro passo. Depois você tem que... Como é que esses vídeos vão alcançar essas pessoas? Pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Instagram. Ah, mas o pescador não está no Instagram. Mas a filha dele está, a neta dele está. E é eles que vão ouvir o vídeo, é eles que vão associar, é eles que vão ter clareza e vão passar para o avô, para o pai, que ele tem direito àquele benefício, que ele pode ir por aquela via. É importante. A Luísa está colocando aqui que foi muito importante esse esclarecimento. Inclusive, ela era uma advogada que se limitava em atuar nessas causas em virtude de não ser vinculada a nenhuma colônia nenhuma colônia e nenhum sindicato. Isso é importante, essa é uma informação que precisa ser divulgada e que precisa ser massificada. Não há reserva de mercado para a atuação do seguro-defeso através de colônias ou de sindicatos de pescadores. Isso. Eles têm legitimamente o direito de representar essa categoria profissional, mas no momento que o pescador quiser ingressar com ação judicial ou com um requerimento administrativo, ele é livre para contratar ou não contratar, né, a pessoa que ele entender que melhor vai representá-lo ele perante a autarquia previdenciária ou perante a Justiça Federal. Então, isso é importante que seja divulgado, que seja passado, para que esse não tenha efetivamente, né, a liberdade que está prevista na Constituição, no artigo 5º, né, que é inclusive a liberdade de se associar ou de não se associar, ou de se desassociar de qualquer ente sindical. Isso é muito, né? Exatamente, doutora, porque existe ainda no imaginário do pescador que a única pessoa que luta pelos direitos do pescador são as entidades, e isso eu não estou desmerecendo a luta das entidades. É óbvio que as entidades aí da pesca lutam diariamente, incansavelmente, mas hoje não são só as entidades de classe que lutam pelos direitos dos pescadores. Quanto mais o nível de conhecimento aumenta, o mais o acesso à informação aumenta, mais essas pessoas tomam consciência. Eu cheguei a ouvir de um magistrado uma vez que, assim, nasce um menino, nasce um advogado. Então, realmente, nasce um menino, nasce um advogado. E conforme nasce o menino e o advogado ou a advogada, aumenta-se a consciência do pescador. Porque essas pessoas que vão, os operadores do direito, que vão criando essa consciência, que vão educando as pessoas, ensinando as pessoas a reivindicar seus direitos. Sim, é verdade. Doutora Marcélia, agora uma outra questão, um outro ponto que, tudo bem, a gente de fato não trabalha pelo dinheiro, o dinheiro é consequência do trabalho e deve ser que realize enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Mas a parte financeira também é importante, né? Sem Porque a dúvida. gente faz contas no final do mês. A gente vive dignamente do nosso trabalho, né? Como é que fica a questão dos honorários nesse benefício previdenciário, né? De um modo geral.
Isso. A tabela da OAB autoriza a cobrança de honorários até 30% desse valor. Mas, na prática, o que a gente percebe é que a advocacia cobra no mínimo 35%, tendo em vista a complexidade, a demora do processo. É muito demorado para você receber os seus honorários de seguro-defesa. E eu vou aqui fazer uma ponderação. Antes da súmula e depois da súmula. Antes da súmula, a gente levava em média aí um ano e 6 meses no mínimo para receber os honorários, tá? Era a média mínima que a gente levava antes da súmula. Com a edição da súmula, esse ano todo não houve deferimentos de benefícios de RPVs, não houve concessão na justiça, o que abarrotou o tribunal de recurso, deve estar superlotado de recursos, porque as varas continuam indeferindo e a gente continua recorrendo. Então, esse ano é uma exceção. E eu quero crer que tem luz no fim do túnel, que a súmula vai ser alterada e que isso vai voltar a acontecer como antes. Então, gente, não vale a pena se você focar só naquele seguro que você vai receber. Mas eu quero trazer outro parâmetro para você hoje que talvez você não tenha enxergado. Quando você atende um pescador, um defeso, que tem gente que fala assim, é tão pouco, é um defeso. Você está criando uma relação com aquela família. Então, todos os problemas que aquela família tiver, ele vai lhe procurar. O mesmo pescador que tem um seguro-defeso indeferido é o mesmo que faz filho. Aí a mulher dele vai querer fazer salário e maternidade. É da mesma família do pescador que adoece. Aí ele vai querer fazer um auxílio-doença. É da mesma família que a mãe dele já está na época de se aposentar. Ele vai querer uma aposentadoria. Então, não enxerguem o processo previdenciário do seguro-defeso, que nem era tido como previdenciário antes, né, doutora Karine? O seguro-defeso não era tido como um benefício previdenciário antes. Mudou isso e ainda a gente ainda vê que alguns institutos do país ainda estão no processo de adaptação de reconhecer o seguro-defeso como benefício previdenciário. Mas você tem que enxergar muito além do único processo de seguro-defeso. E ainda se eu não te convenci de que um seguro-defeso você pode fidelizar toda uma família para ser seu cliente, ou até uma comunidade, porque quando você der resultado, as pessoas vão vir por você. Se eu ainda não lhe convenci, pense que esse seguro-defeso pode colocar comida na mesa, pode fazer com que ele tenha acesso a um médico particular, que vocês sabem o desafio que é para ter médico no interior da Amazônia. Esse seguro-defeso pode ser o dinheiro da placa solar que ele vai comprar para botar na casa dele. Aí tem gente, mas não era para isso, mas já chegou tão tarde, meu amigo. Ele faz o que ele quiser com a parcela do seguro-defeso dele, que chegou. Então, o dinheiro do seguro-defeso pode ser utilizado de diversas formas. E o que eu quero que vocês entendam, senhores advogados e advogadas e estagiários que ainda não estão exercendo a profissão, é que não é só 4 parcelas de seguro. Você pode fidelizar uma família, uma comunidade, e se você não quiser pensar por esse ângulo de fidelizar ou de trazer outros clientes para você, você pode pensar pelo ângulo de comida na mesa, pelo ângulo da dignidade da pessoa humana. É importante isso é muito importante. E outra coisa também para a gente acrescentar aqui nessa discussão é o seguinte: uma vez reconhecido, né, o direito ao seguro-defeso, naquele ano que o pescador ou que a pescadora recebeu o seguro-defeso, aquele ano é considerado uma prova plena da qualidade de segurado da Perfeito. atividade rurícola. Isso. Então, isso abre portas e facilita a concessão de outros benefícios. Coisa mais deliciosa é aposentar um pescador que recebeu seguro-defeso. Que Isso. nem o INSS cria problema quando a pessoa tem lá seguro-defeso 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Né? Por quê? Porque cada ano que foi reconhecido, que foi pago o seguro-defeso, aquele ano é considerado uma prova plena. Não há necessidade de fazer mais qualquer tipo de prova para aquele ano. Então, como a doutora Marcélia colocou, ele termina sendo um cartão de visita para que você angarie, né, para que você se torne o advogado ou a advogada daquela família, que é uma família, né, de segurado especial, e, por outro lado, facilita muito o seu trabalho para a concessão de outros benefícios previdenciários. É importante a gente também ressaltar aqui, doutora Marcélia, que a gente precisa desmistificar essa ideia de que todo mundo que recebe seguro-defesa é fraude. Isso. Porque
trabalha com essa ideia e a gente termina prejudicando aqueles pescadores artesanais que efetivamente vivem, né? Exatamente, exatamente. Foi a maior frustração que eu tive, doutora Karina, quando eu tive que bater nas portas para falar de pescador. Eu bati na porta de um político que representava pescador, que disse assim: eu tenho ódio de pescador. Eu fiquei chocada. Eu falei: mas por que você odeia pescador? Ah, porque muitos recebem sem ser pescador. Ah, então você odeia quem finge que é pescador e recebe seguro, não pescador de verdade, né? Vamos colocar os pingos nos is. E tem gente que tem essa falsa ideia que seguro-defesa é só para quem não pesca. É óbvio que existem fraudes. Existem fraudes em tudo. Como você garante que quem está recebendo o Bolsa Família precisa? Atende o critério de miserabilidade? Você não tem como garantir. O Estado cria mecanismos o tempo todo, cria mais barreiras, e quanto mais o Estado cria barreiras o pescador, principalmente o pescador do interior da Amazônia, mais ele afasta quem pesca de verdade do seguro. Porque quem pesca de verdade não tem tempo de juntar documentos. Quando vai fazer o requerimento, não sabe nem o que é protocolo, nada, não sabe o que é RGP. Você tem que mostrar para ele a cópia do documento que é para ele fazer, para ele buscar. Então, quanto mais barreiras e óbitos o Estado cria, mais ele afasta quem realmente precisa do seguro para sobreviver. Hoje a gente vive uma realidade aqui que quem é do Santarém região sabe, doutora, que a gente come tambaqui de fora. Ah, para que serve o seguro-defeso? Para a reprodução das espécies. A gente Sim. precisa do peixe. Para que serve o seguro? Os peixes se reproduzirem. Quando há uma pesca predatória, essas espécies não se reproduzem. Quando não se obedece o período de seguro-defesa, elas não se reproduzem. Ao ponto que Santarém região se alimenta de tambaqui que vem de outros lugares, de outros viveiros, de outros estados. Olha a incoerência. Nós estamos... E, assim, eu particularmente respeito a ideia de que o cidadão segurado deve ter o direito de procurar o INSS diretamente, sem assistência de quem quer que seja, ou até mesmo o judiciário, nos juizados especiais, mas nós sabemos que faz diferença quando esse cidadão está acompanhado de um profissional, de uma profissional que efetivamente conhece aquele segmento do direito. É diferente, né? E aí o que acontece? Muitas vezes o pescador, a pescadora vai sozinho para o INSS, na cara e na coragem, e de um modo geral o segurado da Previdência Social. Só porque passa, não precisa de advogado, não precisa de advogado, aí vai sozinho na cara e na coragem, não sabe de fato o que precisa provar, não sabe de fato quais são os documentos que precisa juntar, e aí toma um indeferimento administrativo, e depois vem para a justiça com aquele processo administrativo mal instruído, e aí muitas vezes tem um direito negado pela justiça, não porque ele não tenha direito, mas porque ele não faz a prova do direito dele. Então, a gente precisa, de fato, e aí esse é um trabalho que é da advocacia, vamos dizer assim, trabalhar essa ideia de que, apesar no processo administrativo previdenciário não ser indispensável na prática, na teoria, né, o advogado, na prática, ele se torna indispensável, porque vai fazer a diferença ingressar com requerimento administrativo acompanhado de advogado, ou simplesmente ingressar com requerimento administrativo como uma aventura do cidadão na busca de um benefício perante o INSS. Um outro ponto que a senhora colocou também aqui, que é muito importante. Às vezes as pessoas ficam criando dificuldade para reconhecimento da qualidade de segurado especial, seja ele agricultor, seja ele pescador, pelo fato dele ter uma usina fotovoltaica, pelo fato dele ter uma motinha, né, pelo fato dele ter um veículo utilizar no exercício da atividade dele profissional. E a gente precisa hoje mudar essa mentalidade e massificar a ideia de que a agricultura de subsistência ou a pesca de subsistência não é a de sobrevivência. A pesca de sobrevivência, que é aquela só para comer, não gera seguro-defesa. Eu já no meu Instagram. O que vai gerar o seguro-defesa é exatamente a pesca de captura, é a pesca para o comércio. Então, você vai receber dinheiro em razão dessa pesca. E aí, a própria legislação, né, artigo 11, inciso 7º da Lei 8.213, diz que essa subsistência visa não só garantir a sobrevivência, mas também o desenvolvimento socioeconômico desse núcleo familiar. Então, o pescador tem direito de se desenvolver, sim, né? Tem direito de viver a dignidade profissional dele em razão do trabalho que ele realiza. Então, a gente tem que ter atenção com relação a esses pontos.
Doutora, agora uma pergunta que não quer calar. E a senhora, melhor do que ninguém para responder, porque a senhora atua nesse nicho. Vale a pena atuar no seguro-defeso? A senhora recomenda a atuação profissional no seguro-defeso? Eu recomendo a atuação profissional. Eu não vou nem responder por esse ano, porque eu já falei para vocês da frustração que foi esse ano em relação à súmula, mas eu acredito que vai mudar, eu confio, tenho a convicção de que isso vai mudar e eu recomendo sim. Ontem, doutora, eu era questionada por uma colega advogada que como você vai ter coragem de recomendar se existe uma súmula? Mas todo o trabalho que tinha que ser feito para a súmula alterar, para a alteração da súmula, já foi feito, agora a gente tem que esperar. E eu acredito, sim, eu recomendo, não só pelo seguro-defeso, tá? Quando você começa a atender um, dois, vem vários, gente. Não é só um. Então, quando você começa, mesmo antes de você dar resultado. E outra, o atendimento humanizado. Não fique com nojo de pegar na mão do pescador. Não fique com nojo de pegar no documento dele sujo. Não fique tratando ele com diferença. Gente, qualquer pessoa quer ser bem tratada. Fale a linguagem dele, nada de linguagem difícil. Se você falar, olha, seu João, está suspenso pelo tribunal. Ele não vai nem saber o que diabo é suspenso pelo tribunal. Fale a linguagem, seu João, ó, o tribunal ainda não resolveu. Mas quando resolver os juízes, eu lhe aviso, eu lhe dou uma notícia, tá? Ainda não tem nada resolvido. Quando ele manda uma mensagem do WhatsApp para mim, é assim, um áudio. É, doutora, e aí eu seguro nada ainda? Nada ainda, seu João. Fique tranquilo que eu lhe dou a notícia. Fale a linguagem dele. Nada de juridiquês, pelo amor de Deus, que ele não entende, ele vai achar que você quer se aparecer, vai se sentir constrangido, nem volta mais. Então, compensa, e compensa também pelos outros benefícios que você vai atrair quando você começar a resolver o seguro-defeso. Ah, como é que eu vou dar resultado agora com o carro da súmula? Gente, continue trabalhando, continue a nadar. Eu fui uma das pessoas que mais pensei em desistir durante esse processo da súmula, porque eu gastava dinheiro do bolso. E aí, se não compensasse, eu não teria dinheiro para ir lá. Quantas vezes eu fui em Brasília, em Belém, não foi político nem chefe de colônia que pagou minha passagem, não. Fui eu, com dinheiro que consegui, dos seguros que tinham sido concedidos antes da suspensão. Então, o seguro-defeso realmente compensa. Não é brincadeira. Agora, é óbvio, se você focar que é só um, não vai compensar. Agora, se você tiver uma visão do todo, e principalmente quando você pensa em advocacia, o exercício da advocacia, ele precisa ser pensado também no escritório como uma empresa. Tem que ser pensado como uma empresa. Quais são os outros processos que estão atrelados a esse aqui? Quando você juntar tudo, vai compensar, principalmente, gente, benefício por incapacidade. Eu deixei o ouro para o final. Benefício por incapacidade é tudo que você vai conseguir atuando no seguro-defesa. Ah, mas é 3 meses, mas foi concedido 4 meses. Meu amor, mas pense isso em larga escala. Pense que esses 4 meses que foi concedido na via administrativa, depois você tenta o auxílio-doença de novo, depois você consegue uma invalidez, dependendo da situação. Então, você tem que pensar muito além de ser só o seguro-defesa. Vale a pena atuar no seguro-defesa, mas não só com o seguro-defesa, com todas as relações previdenciárias que existem entre o pescador e o Estado. Auxílio-doença, o que for, aquele pescador vai fazer uma cirurgia de hérnia, ele vai ficar 4 meses afastado do trabalho. Falando em hérnia, quantos pescadores, doutora, já conseguiram aposentadoria por invalidez por conta das hérnias? Porque eles fazem a cirurgia, pegam o peso, estoura tudo. Já botaram tela, já botaram tudo, mas não tem como trabalhar de novo. Por quê? Porque pega o peso. E quando você faz uma cirurgia de hérnia, você não pode exercer essa atividade mais. Quantos estão aposentados por invalidez? Mas essa visão eu espero que você tenha a partir de agora. Não é só o comprovante de protocolo que você precisa procurar na pasta. Pergunta tudo, o que ele está sentindo, o que ele passa, se tem gente doente na casa dele, se não tem. Faça uma entrevista completa do seu cliente, que você tem certeza que você não vai fechar só um contrato. E não vai ficar só no defesa. Ali mesmo, naquela entrevista do defesa, já sai um outro salário maternidade, já sai Isso. capacidade temporária, já sai uma aposentadoria O de auxílio acidente, doutora, que também é uma coisa que ninguém enxerga, gente. Gente, dá para pedir auxílio acidente para pescador. Ninguém, eu não vejo quase ninguém no estado do Pará fazendo isso. Então, nós temos um mercado gigantesco para explorar. Nós temos pouca gente explorando, porque dá trabalho, e nós estamos acostumados a querer o que é mais fácil. Né? As lanchinhas do empréstimo e de tudo já entra quase na casa do velhinho no interior para levar a pasta dele para aposentar
e já faz empréstimo junto da aposentadoria. Mas tem outras coisas que ninguém tá querendo, porque dá trabalho. Mas, meu amor, depois que você criou um método, não vai dar tanto trabalho mais para você. Cria um método de trabalho, você vai vendo que cada vez mais vai se tornar mais fácil, porque você está acostumado a fazer. É isso mesmo. Exatamente. Doutora Marcélia foi, né? Tudo que é bom não dura muito. Tem um ditado que diz isso, né? Então, assim, considerando o horário, a gente não vai Isso. ir mais adiante nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo aqui, que passaria o dia todo falando sobre seguro-defeso, né? A Lorena está até perguntando aqui agora, estou olhando, se para ter direito a esse benefício precisa ter contribuído. Para o seguro-defeso é necessária a contribuição, tá? O pescador precisa contribuir no período que antecede ao defeso. Para os demais benefícios previdenciários, é possível a concessão do benefício somente com a comprovação da atividade de pesca no período que antecede ao benefício, que é o período de carência. Isso é importante. Mas eu quero, assim, agradecer. Doutora, eu queria responder a pergunta da doutora Ingrid, que ela perguntou aqui do auxílio extraordinário. E assim, Fale, doutora, qual é? em relação ao auxílio extraordinário, tá aí outra chance para você advogar. No último auxílio extraordinário, não foi concedido para todo mundo, gente, porque robô falha. Robô falha. Então, não foi concedido para todo mundo. As justiçações, mas é porque, mano, você já vai trabalhar mesmo. Pega aí um 10 processos desse, agiliza, porque tem gente que cumpriu os critérios e não recebeu. Quais são os critérios? Ter recebido o seguro-defeso no último ano. Vai ser automático o pagamento, como foi ano passado. E o Benjamin, no último encontro, já confirmou que já tinha sido enviado a lista dos pescadores que receberam o seguro no ano passado para o Ministério. Então, está se esperando data de pagamento, tá? Mas o procedimento é o mesmo. Falha, né? A princípio é automatizado. Quem É recebeu automatizado. o pedido. Mas tem muitos que não passam, que atendem o requisito, mas não passa. É outro processo para você agilizar. A princípio, quem recebeu vai receber de novo. Mas é bom ficar atento para ver se realmente a pessoa que recebeu vai receber de novo, porque às vezes há um corte. E aí, quem não for reclamar, né, vai ficar sem receber. Doutora, outra dúvida comum que eu lembrei agora que vai fazer sentido para os colegas que estão nos acompanhando é o seguinte: mas não foi indeferido. É só remissão de parcela. Já pediu remissão de parcela 4, 5 vezes e não resolveu. Ajuize a ação, doutor. Ajuize. Ajuize a ação, que isso daí o tribunal nem questiona mais se ele tem direito ou não. Foi concedido e não foi pago. A maioria das vezes são uma obrigação de fazer o pagamento. Então é outra coisa. Isso é muito comum acontecer. A concessão, você acessa o meu INSS do pescador, aparece lá benefício concedido, mas ele diz assim: eu nunca recebi, nunca foi pago. Isso é comum. Isso. Nessa situação, se você já tentou fazer remissão pelo próprio meu INSS, mesmo assim não teve resultado, é melhor vir para a via judicial para receber esse benefício. Perfeito. Né? Perfeito, é isso. É muita coisa. É muita coisa. A gente passaria o dia falando aqui. É por isso, tem tanta dica. É por isso que eu resolvi fazer essa imersão, aproveitar aqui para comentar com vocês. É por isso que eu resolvi fazer essa imersão em seguro-defeso, né? Justamente para fomentar o estudo do direito previdenciário nesse nicho, que é o do seguro-defeso, e auxiliar na capacitação profissional dos advogados e das advogadas que querem atuar no seguro-defeso. Dessa imersão vai ser amanhã é quarta, né? Quarta-feira, amanhã, a partir das 19 horas, pelo Google Meet. Essa aula, que vai ser ao vivo comigo, ela vai ficar também gravada para que esse aluno, essa aluna, possa ainda assistir quantas vezes quiser, por até 60 dias. Então, nessa aula, a gente vai fazer toda a parte teórica do seguro-defeso, toda a parte da prática administrativa e da prática judicial, para tirar todas as dúvidas que sejam possíveis e imaginárias sobre esse benefício previdenciário. Então, estou convidando vocês, é uma oportunidade ímpar para a capacitação profissional nesse benefício, né? Não é comum ter um curso sobre seguro. Raríssimo, gente. Então, não percam essa oportunidade, até porque
vai fazer diferença na vida profissional de vocês, tá? O link para inscrição está na minha bio. Então, lá na minha bio tem 2 links. Tem o link do meu canal do YouTube e tem o link para inscrição da imersão em Direito Previdenciário. Doutora, você tem que colocar aí no comentário o seu Insta. Já foi colocado aqui, doutora Marcélia Bruna. É esse, porque o pessoal quer. Já. É esse mesmo. Doutora Marcélia dá muita dica. Eu vou estar lá no curso da doutora Karina, viu, gente? Eu vou fazer esse curso. Se Que vocês maravilha. tiverem qualquer dúvida, pode mandar no meu Instagram que eu respondo também. Para me tirar minhas dúvidas também, para me auxiliar. Estarei lá aprendendo. A senhora faz isso na prática? O quê? Tá. Vou dizer como é que faço na prática. Doutora Não, Marcela, me coloco, doutora, à disposição daqueles que quiserem tirar uma dúvida, quando quiser fazer um recurso, quando quiser fazer alguma coisa ou verificar uma tese, se bate, eu me coloco à disposição. Eu acho que tem lugar para todo mundo. Não precisa ficar um querendo furar o olho do outro, falando mal do outro, esculhambando o outro, puxando o tapete do outro. Tem lugar para todo mundo. Doutora Karina disse, 260 mil RGPs ativos tem aqui, fora os que não foram sequer analisados no Estado. É gente demais para você trabalhar, meu povo. Não precisa brigar, não. doutora, imenso prazer. Foi muito bom Meu doutor. ter tido você aqui hoje. Acho que quero saber o feedback aí dos colegas, se o pessoal achou que valeu a pena essa live, se foi realmente uma live esclarecedora. Eu quero te dar mais uma vez a palavra para que a senhora possa trazer aí a sua finalização aqui na nossa live, mas eu desde já digo para a senhora que muito obrigada, eu sou muito grata por você ter estado aqui nessa manhã conosco hoje, né? Comigo, Obrigada, com doutora. meus alunos, minhas alunas que me seguem aqui no meu canal do Instagram. Obrigada, doutora. Gente, para mim é uma honra assim, imensa, né, fazer essa live com a doutora Karina. Estar aqui depois desde março, que a gente bate perna atrás desse negócio, desse seguro defeso, dessa mudança, dessa alteração, dessa portaria, dessa súmula. E, assim, quando parece que não tem jeito, você começa a ver por que você está vivendo tudo aquilo, né? O propósito. Porque se fosse resolvido rápido, talvez eu não tivesse conhecido quem é a doutora Karina Sena, né? Por trás, porque a juíza eu já conhecia. Quem é a doutora Karina Sena atuando, querendo entender a fundo como é que funciona aquilo, né? Tentando apaziguar, acalmar os ânimos das pessoas. Então, assim, foi uma honra imensa, doutora, lhe conhecer nesse processo, né? Então, que bom que essa súmula veio. Isso vai causar raiva em muito advogado, é verdade. Mas, para mim, tem um lado bom. Eu aprendi muito nesse processo. Eu tenho certeza absoluta que muitos pescadores, não vale só isso para o Pará, vale para todo o Brasil a alteração da portaria. No final das contas, muita gente foi alcançada, atingida pelo trabalho que nós desenvolvemos. Então, assim, muito obrigada pelo seu convite. Continue sendo essa magistrada que não tem obrigação de não mudar de ideia, que tem um compromisso em conhecer a realidade dos segurados. Me anima muito saber disso, né? Porque a visão que eu tinha da doutora Karina antes, como advogada, era uma. Agora continua advogada, mas tem outra visão dela, porque eu percebi o quanto ela se dedicou, o quanto ela mergulhou de cabeça para entender essa realidade, porque ela não tinha obrigação nenhuma de tentar entender, assim como os demais não tinham. Então, muito obrigada, doutora, pela sua generosidade de me convidar para a live. E eu digo assim, pessoal, você precisa encontrar seu propósito, porque se você encontrar o seu propósito, você vai ter forças, mesmo quando todas as portas se fecharem, você vai ter força, porque o seu cérebro vai produzir 3 hormônios diferentes. Se pergunte por que você foi para a advocacia. Você foi só para ganhar dinheiro? Talvez não seja o seu lugar. Se você foi para a advocacia porque você vive um propósito, mesmo que você pegue muita porrada, muita súmula ruim do tribunal, você vai ter força para trabalhar para mudar essas súmulas, para trabalhar para mudar as portarias, para a instrução normativa. Nós estamos agora, doutora Karine, numa fase em que o IAPE está conversando com o ministro para verificar quais são as possibilidades de usar o CAD único também como prova. Outras coisas vão se abrindo, outras portas vão se abrindo. E assim, eu tenho certeza que vale a pena no final. Por mais que você esteja cheia de ruga, toda desgastada, no final das contas vale a pena. Então, parabéns, doutora, por ser incansável. Muito
Obrigada, doutora, por suas palavras. Rugas a gente resolve rapidamente com Com botox. botox, eu É a preciso. gente fazer a nossa parte, a gente ter a sensação de dever cumprido, né? É como a senhora colocou no início da live, o dinheiro não é o objetivo, o dinheiro na nossa atuação profissional, no meu caso, seja no magistério, seja na Justiça Federal, é a consequência do que eu faço durante todo o mês, né? E bem, é assim também que a senhora pensa, é assim que a senhora vive a sua advocacia, talvez por isso a gente tenha criado essa afinidade. As pessoas geralmente confundem, né? A juíza que está lá na audiência com a cara brava, com a pessoa da Karina, Verdade. professora Karina, e quando elas convivem um pouco mais comigo, ela vê que a cabeça é só uma capa, Isso, e às vezes verdade. na audiência a gente, né, se impor de uma Isso, forma mais ativa, porque o juiz, a juíza, ela está ali naquele papel de condução daquele ato processual, isso. e nós sabemos que às vezes tem um certo abuso, às vezes tem uma certa incompreensão das pessoas que fazem parte daquela audiência, do papel de cada uma, e cabe ao juiz ou à juíza dar o norte para que no final das contas aconteça o que é importante, a prestação jurisdicional chegue até o cidadão que bate a porta do Poder Judiciário. Eu quero agradecer imensamente aos meus alunos, às minhas alunas, que estiveram até agora conosco aqui nessa live, que visava responder se vale a pena atuar no seguro defeso. E nós chegamos a essa conclusão de que sim, vale a pena atuar no seguro defeso. O seguro defeso é um benefício que é assegurado aos pescadores artesanais durante o período de proibição da pesca e destina-se essa proibição a preservar as espécies. Então, essa norma é uma norma protetiva do meio ambiente que, por sua vez, impede o exercício da atividade profissional de uma categoria de trabalhadores, que são os pescadores artesanais, e é por isso que eles fazem jus a receber esse benefício pago pelo Estado. E nós que atuamos dentro do segmento de justiça previdenciária, precisamos nos capacitar para que a gente possa bem atuar, seja como juiz, seja como advogado, seja como procurador federal, né? Então, todos nós que atuamos dentro desse sistema de justiça precisamos compreender melhor esse benefício do seguro-defeso, entender as suas peculiaridades, para que, de fato, no final de todo o processo, ele chegue efetivamente na mão daquele destinatário ou daquela destinatária que é o pescador artesanal ou assemelhado ao pescador artesanal também. É uma outra situação que às vezes não se sabe. Eu não preciso necessariamente sair para pescar para eu ter direito a defesa. Se eu trabalho em terra, se eu dou assistência, se eu dou apoio a um pescador que sai para pescar, eu também sou assemelhada a pescador artesanal. Então, muitas mulheres, isso é importante que a gente diga para as mulheres, muitas mulheres não têm ideia que fazem jus ao seguro-defeso, porque elas dizem assim, mas eu não vou pescar com meu marido. Só que quando o marido chega, é ela que trata o peixe, é ela que Aí conserta. outro processo, a doutora Karina acabou de falar no outro processo. Então, Aposentar a mulher de pescador. E é deferido administrativamente, tá, gente? Mesmo que a mulher nunca tenha recolhido. exatamente. Então, isso é importante registrar, né? Porque muitas vezes as mulheres ficam alixadas desse processo, achando que só é dona de casa, até porque elas são condicionadas de que elas são dona de casa, elas não conseguem perceber que elas também exercem uma atividade profissional de apoio à pesca, e isso garante a ela o seguro-defeso também. Então, agradeço a presença de todo mundo, quero desejar uma semana abençoada, que todos fiquem bem, que seja expedida muita RPVs e que vocês sejam muito felizes ao longo dessa semana. Um beijo para todos vocês. Estou aqui ainda, né, à disposição a qualquer momento. Qualquer coisa, é só me chamar que eu estou às ordens. Um beijo para vocês.